Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à análise econômica da instituição Universidade, nossa disciplina nesse segundo semestre letivo de 2020. Ainda para fechar nossa discussão da Universidade Intramuros, hoje eu gostaria de discutir com vocês um texto que eu gosto muito. Eu gosto sempre de reler, eu gosto de periodicamente analisar o escrito do professor Ronald Ehrenberg. Não apenas porque ele foi fonte inspiradora dessa disciplina, quando eu assisti alguma das aulas do professor Ehrenberg na Universidade de Cornell, como também acho que o texto ilumina muito certas coisas que nós observamos na Universidade de Brasília, apesar das imensas diferenças institucionais que existem entre a universidade que ele analisa e a Universidade de Brasília. A terceira razão é que o artigo foi publicado numa das Bíblias Sagradas do economista, que é o Journal of Economic Perspective, um dos 3 journals publicados pela American Economic Association dos Estados Unidos. A publicação é de 20 anos, mais de 20 anos, não obstante, nós vamos ver que tem aspectos extremamente atuais. Com ele, com essa discussão que nós vamos ver aqui, nós vamos tentar dar um fecho, e acredito que um fecho extremamente interessante, à nossa análise nesse momento da Universidade Intramuros. Voltaremos a discutir aspectos da Universidade Intramuros ao longo da nossa disciplina, mas os conceitos apresentados nesse artigo e no artigo anterior vão ser muito, muito úteis no futuro. A discussão da universidade dentro dela, dentro dos seus muros, dos seus limites físicos, nós usamos para tentar identificar aspectos centrais em termos da busca de uma instituição eficiente, no conceito de eficiência do economista, no uso de recursos escassos. O texto de hoje é muito rico, como eu acabei de dizer, é escrito por um acadêmico de economia de Cornell, da Universidade de Cornell, que é o objeto de estudo, não do Departamento de Economia de Cornell, mas de um outro departamento que eu menciono daqui a pouco, e foi um professor, um pesquisador de renome durante 2 décadas. E ele analisa no artigo a experiência dele durante 3 anos como Senior Central Administrator and Executive Officer of Cornell University. Seria uma espécie de um decano responsável por toda a administração financeira da Universidade de Cornell. E ele publica, como eu disse, numa das grandes bíblias do economista. Ele acredita, e eu particularmente comungo da crença dele, que a experiência dele na posição de administrador revelou aos olhos dele quão útil e quão inútil a análise econômica é, ou pode ser, quando nós tentamos usá-la para guiar as decisões de uma das maiores universidades dos Estados Unidos. E o que ele aprendeu tentando fazer isso, ser fiel ao seu conhecimento econômico
de economia, os conceitos de economia, e encarando uma realidade onde é muito difícil para alguns outros profissionais dentro da própria universidade entender e ou aceitar o raciocínio econômico, as decisões econômicas, certo? E com ele, como administrador central da universidade, como gestor maior da universidade, traz para esse artigo uma série de aspectos relacionados com a alocação de recursos escassos, certo? Aspectos esses, desafios esses que ele enfrentou em Cornell e reflete como que conceitos óbvios para o economista, que nós ensinamos aos nossos alunos no curso de Introdução à Economia, de qualquer bom curso de economia no planeta, né? Esses conceitos básicos ajudam muitas vezes dificultam o processo de decisão dentro da instituição universitária, certo? Então, a mensagem que ele espera transmitir no artigo é que não é que conceitos econômicos sejam irrelevantes no funcionamento de uma universidade. Não, não é isso que ele quer mostrar. O que ele quer mostrar é que esses conceitos exigem uma paciência imensa, exigem um tempo imenso para serem transmitidos, absorvidos, digeridos e aceitos por todos aqueles que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, intervêm no futuro de uma instituição universitária. Tá certo? Então, o meu objetivo é pegar as seções básicas do artigo e tirar dessas seções aquilo que, na minha opinião, na minha leitura do artigo, são os aspectos econômicos mais relevantes. Tá certo? A primeira sessão é a grande sessão que abre, é perguntar e tentar responder se universidades devem ser entendidas como entidades que maximizam utilidade, que maximizam desejos da comunidade universitária da melhor e da mais eficiente maneira possível. Há uma hipótese desde os anos 80, em termos de um trabalho de David Garvin, e o economista tem usado muito os modelos de utilidade, de maximização de utilidade, que vocês aprenderam na teoria do consumidor e microeconomia, para explicar o comportamento das instituições universitárias. Nós já tivemos a oportunidade de discutir alguns desses aspectos nas nossas aulas anteriores. Se isso é verdade, departamentos e, portanto, a instituição como um todo, departamentos dentro dessa instituição e a instituição em seu conjunto, deveriam buscar ou buscam maximizar prestígio. A partir desse prestígio, você consegue derivar uma série de implicações para explicar, para entender o comportamento dentro da instituição universitária. Então, enquanto consumidor, maximiza os seus desejos, dadas as suas restrições de renda, preços e de gastos na sua cesta de consumo, a universidade é uma instituição que vai maximizar prestígio, é uma entidade maximizadora de uma utilidade chamada prestígio. Eu quero ser reconhecida como uma grande universidade. E, dentro dela, os seus departamentos querem ser reconhecidos como sendo departamentos de muito boa qualidade. Certo? Ele destaca que, enquanto esses modelos de agente maximizador de utilidade são extremamente úteis, quer do ponto de vista normativo, ou seja, desenhar o que gostaríamos de dizer, e também como instrumentos analíticos da realidade atual, eles iluminam pouco como as decisões são efetivamente tomadas dentro de universidades complexas que têm diversos departamentos, diversas faculdades, diversos institutos, com objetivos e desejos
razoavelmente conflitantes entre eles. Certo? Ele tenta desenvolver o seu argumento nessa sessão, mostrando uma estrutura típica de uma estrutura institucional típica de uma universidade, e isso está muito ligado à realidade norte-americana. Mas há certos aspectos semelhantes às universidades brasileiras, tem outros aspectos que são totalmente diferentes. Então, vamos ver a apresentação dele. A universidade dos Estados Unidos, em geral, tem uma administração central, tá certo? Que inclui o reitor, que eles chamam de presidente, o provost, que é o grande gestor interno da universidade, a qual o nosso autor era diretamente subordinado. Você tem uma série de serviços administrativos, de matrícula de aluno, de compras, de residência, de restaurante, etc, 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 etc. E isso é o corpo administrativo de qualquer universidade dos Estados Unidos, e nisso é muito semelhante à administração da Universidade Brasileira, com exceção da forma como são eleitos presidente e provost nas universidades dos Estados Unidos. Alguns desses serviços podem ser contratados a empresas, também isso é verdadeiro há alguns anos no Brasil, com a terceirização de certas atividades, e essas empresas vão cobrar um preço pelos seus serviços, e elas, as empresas, em geral empresas privadas, vão fazer o cálculo de quanto cobrar, pelo menos para cobrir seus custos. Em grande medida, tentar ter um lucro em termos daquilo que vão cobrar da universidade. Certo? O resto da universidade, tirando essa administração central, é constituída por departamentos com cursos de graduação, que na terminologia norte-americana eles chamam de undergraduate, de escolas ou departamentos com ensino mais profissional, mais profissionalizante, e departamentos, programas de graduate. Quando eles usam o termo graduate level, graduate college dentro dos Estados Unidos, eles estão falando da pós-graduação, certo? Então, por favor, cuidado que na versão, na linguajar norte-americano, um undergraduate é um aluno de graduação e um graduate student é um aluno de mestrado ou doutorado, não é certo? Em algumas universidades, a escola de pós-graduação, the Graduate School, no qual doutorados e mestrados são desenvolvidos, é formalmente separado da sua graduação. Não é certo? Em outras universidades, você tem dentro do mesmo departamento, dentro da faculdade, a graduação e a pós-graduação, undergraduate e graduate, debaixo da mesma administração. Nós, aqui na UNB, temos uma tentativa disso ao separar o regulamento da pós do regulamento do departamento. A gente tem um colegiado do departamento, formado por todos os professores do departamento, e nós temos o colegiado do programa de pós-graduação do departamento. Só aqueles professores reconhecidos por participar da pós-graduação fazem parte desse segundo colegiado, tá certo? Mas somos parte de um todo igual. Nós temos um chefe de departamento, um coordenador de graduação, um coordenador de pós-graduação. Em certas universidades americanas, isso é muito separado. E até mesmo no Brasil temos exemplos. Se vocês pegarem a UFRJ, a Escola de Engenharia da UFRJ, você tem as diversas engenharias em curso de graduação, os departamentos de engenharia, mecânica, elétrica, civil, química, papapá. E você tem o programa de pós-graduação em engenharia, que é a COP, que tem uma coordenação, que é a coordenação dos programas de pós-graduação em engenharia
a COP, COPPE, que é razoavelmente separada dos departamentos das engenharias em curso de graduação. Ser diretor da COP representa, dá um grau de poder infinitamente maior, poder decisório, do que seus chefes dos departamentos das engenharias. Professores podem ser só professores da COP e não terem compromisso nenhum, obrigação alguma de dar um curso nas graduações da engenharia que ele é especialista. Então, há também o modelo UFRJ da COP é muito, muito semelhante ao que acontece em certas universidades dos Estados Unidos. Ora, essa divisão entre o centro administrativo e os departamentos, faculdades e institutos, o que eles chamam dos colleges, complica muito a ideia de usar o modelo de maximização de desejos de utilidade para tomar decisões e explicar o que acontece. Não obstante, ainda tem um poder explicativo muito forte, principalmente em termos de relações financeiras. Tá certo? Então, a receita da universidade entra na universidade norte-americana, e no caso específico em Cornell, que ele está analisando, de diferentes fontes. Tem o pagamento das mensalidades, das anuidades, tem recursos governamentais, tem renda derivado da gestão das doações dadas à universidade, tem as doações anuais, que não vão compor o fundo, mas são feitas uma única vez a cada ano por voluntários, tem renda vinda das propriedades da universidade, como prédios, como escritórios, como edifícios residenciais, tem os fundos de pesquisa, tem os programas de educação executiva continuada, muito usual nos Estados Unidos. Empresas pegam os seus diretores de top, de alto nível dentro de cada empresa, e obrigam a esses diretores, periodicamente, que eles saiam da empresa e passem um ano fazendo cursos de reeducação, de retreinamento, de reciclagem dentro de grandes universidades dos Estados Unidos. Receitas de curso à distância. Então, as fontes são de diferentes lugares, certo? E, do outro lado, essa entrada de recursos, né, que entram na administração central da universidade, elas têm que cobrir os custos, tá certo? De gestão da universidade, limpeza, manutenção, compra de equipamento, pagamento de salários, etc, etc, etc. Entretanto, ainda tem uma complementação, que são as receitas diretamente obtidas pelos colleges, pelos departamentos, institutos e faculdades. Certo? Ao contrário da realidade brasileira, da Universidade Pública Federal, lá, uma faculdade ela tem o poder, de buscar recursos fora da universidade, isso é igual a gente. Entretanto, lá, o recurso que ela traz, ela administra. Fica na gestão do diretor da faculdade, que eles chamam de dean. Enquanto, no caso brasileiro, a gente vai buscar recursos fora, vem para a face, mas a face não fica com esse recurso, vai direto para a administração central, na famosa e famigerada conta única do Tesouro, ou aonde a administração central determinar que esses recursos sejam colocados. Certo? Então, esses diferentes departamentos, faculdades, institutos, esses colleges, funcionam como se fossem uma espécie de uns tubos, tá certo? Ou seja, cada college, cada faculdade mantém a receita que ela gera, que ela obtém, e manda para a administração central uma parcela para que a administração central
da universidade possa, com essa parcela, adicionar o que ela recebe para custear os serviços de apoio, de gestão básica, de suporte, de limpeza, de manutenção, etc, 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 etc. Tem em certos momentos que o college, por decisão, a faculdade, por decisão do seu colegiado, manda para a administração central da universidade um valor superior ao custo de administrar aquele college por parte da administração central. Em outras situações, nem tanto, a escola acaba subsidiando certos colleges dentro da universidade. Olha, por que que eles cobram dos colleges uma tarifa para ser mandada à administração central dos recursos que cada faculdade obtém e administra? É o que eles chamam de fee de franchise, a taxa pelo nome, pela bandeira Cornell, certo? O departamento de engenharia, a faculdade de engenharia, tem um poder imenso de, do mercado, conseguir recursos pela qualidade da faculdade de engenharia, mas é a faculdade de engenharia de Cornell. Se ela fosse a faculdade de engenharia de Siri Cozido, possivelmente teria uma dificuldade maior de convencer alguém a colocar recursos dentro da universidade. Então, uma parcela disso tem que ser dada à administração central sob o argumento que é o franchise, a taxa pelo uso da marca. Tá certo? É, os parágrafos não mostram toda a complexidade da criação e gestão do orçamento, mas fica mais ou menos claro que é extremamente complexo o processo. Tá certo? Então, isso traz desafios imensos de, a partir da administração central, tá certo? Quanto que ela vai destinar às diferentes faculdades e institutos como gasto de responsabilidade da administração central, quanto que ela vai cobrar de cada faculdade. Por exemplo, o aluno da faculdade de engenharia, rica e maravilhosa, que obtém recursos no mercado, vai fazer uma disciplina no College de Artes, não é certo? Ele pode. Quanto que deve ser cobrado da engenharia, uma vez que a engenharia cobra dos seus alunos, para ser pago à faculdade de arte pela hora-aula dada ao aluno. Isso gera tem que ser pago, não é certo? Tem que ser ressarcido, e isso gera uma gestão de imensa complexidade que tem que ser feita, certo? Então, ele dá o exemplo em Cornell. Na minha própria universidade, na Universidade de Cornell, certo? O reitor, the president, controla diretamente o orçamento de 3 das 10 faculdades existentes no campus de Ítaca. Ítaca é uma cidade no centro do estado de Nova York. Ítaca está muito mais próxima das cataratas do Niágara do que de Nova York. Ítaca tem aproximadamente hoje 30 mil habitantes e ela fica de carro, dirigindo em o seu carro particular. Você leva aproximadamente 4 horas de sair de Ítaca e chegar à cidade, a New York City, cidade de Nova York. Então, é uma cidade do estado de Nova York, distante 4 horas, em torno de 400 quilômetros, 400 e poucos quilômetros, a distância entre Rio e São Paulo, para você ter uma ideia, mais de 2 vezes a distância entre Brasília e Goiânia. O campus central da Universidade de Cornell fica em Ítaca, mas Cornell tem, por exemplo, uma área de medicina muito forte na cidade de Nova York, ao grande hospital Cornell Hospital.
Cornell University Hospital da Universidade de Cornell, que é um dos melhores da cidade de Nova York, está em Nova York, apesar de Cornell também tem campus em Roma, na Itália, para as suas atividades ligadas a certas faculdades, e estava, não sei se foi adiante, seguindo uma tradição de quase toda a grande universidade americana, de abrir um campus, de criar um campus no Emirados Árabes Unidos. Harvard já está lá, New York University já está lá, e Cornell estava se preparando para também ir para lá. Tá certo? Ficando apenas com o campus de Ítaca, New York, campus central, o campus Darcy Ribeiro deles, são 10 faculdades, das quais 3 são diretamente administradas, controladas em seus orçamentos pelo presidente da universidade. Certo? Essas 3 são o College of Art and Science, tem vários departamentos, o College de Engineering and Art, o College de Engineering, desculpe, e o College de Art, Architecture and Planning. Certo? Durante meu período em Cornell, eu fiquei 2 anos e pouco, 3 anos, no departamento de City and Regional Planning, dentro do College de Art, Architecture and Planning. Outros 2 anos eu passei no College of Agriculture, que daqui a pouco eu menciono. Certo? Esses colleges diretamente subordinados à administração central são chamados colleges de objetivos múltiplos. Os outros 7 colleges são tubos, tá certo? Quer tubos públicos, tá certo? Aquela parte pública, né? Pública no sentido de governamental, ligada, financiada fundamentalmente pelo governo do estado de Nova York. E esses colleges públicos são o School of Industrial and Labor Relations, da qual o autor do artigo faz parte, College of Agriculture and Life Science, qual eu passei 2 anos do meu período em Cornell. É o melhor curso de economia agrícola, por exemplo, de todos os Estados Unidos, é o curso de Cornell. O curso de Human Ecology, Ecologia Humana, e o College de Medicina Veterinária. Esses são colleges financiados essencialmente com recursos vindos do governo do estado de Nova York. Seria um braço da State University of New York, da Universidade Estadual de Nova York, dentro do campus de Ítaca, nos Estados Unidos. E campus e colleges, departamentos, faculdades, que são fundamentalmente financiados por recursos privados, né? Por recursos de doadores, que criam um grande fundo fundamentalmente fundo financeiro, para financiar esses 3 colleges, que é a escola de Law, de Direito, a escola de Management, de Administração, e a escola de hotelaria, administração hoteleira de Cornell. Cornell tem dentro do campus de Ítaca um hotel de 190 quartos e apartamentos doados por uma rede hoteleira para treinar gestores de hotelaria. Quando eu presidi a comissão que criou o Centro de Hotelaria, Turismo e Gastronomia da UNB, hoje Centro de Excelência e Turismo. Eu usei muito a literatura de Cornell, da Escola de Administração Hoteleira, que, na minha opinião, deveria ser uma das áreas prioritárias dentro de um centro de hotelaria, gastronomia e turismo da Universidade de Brasília. Acabou não caminhando exatamente dessa forma, mas isso é um assunto para uma outra discussão. Certo? Então, você tem que criar um esquema de orçamento, de custo extraordinariamente bem montado.
tá certo? Senão vai dar confusão, vai dar briga e a universidade para. E eles têm que fazer isso muito bem feito. Quando a atual reitora, a professora Márcia Abraão, me chamou para uma conversa antes da primeira eleição dela, ela me chamou lá no instituto que ela era diretora, e disse: Jorge, eu estou pensando em me candidatar de novo à reitoria. O que você acha que são meus grandes desafios? E ficamos conversando, e uma das coisas que eu disse para ela é o seguinte: reza, pede a Deus, se você acreditar em Deus, se não, peça a qualquer um que você acredite, que a autonomia universitária não venha durante a tua gestão. Aí ela abriu um olho imenso. Eu digo: você é maluco? A gente quer autonomia universitária, bom, a gente quer no discurso, desde que a gente fique autônomo, continuando recebendo o orçamento do governo federal. Quiçá aumentando um pouco. A autonomia universitária não é só isso. Autonomia universitária vai significar que nós vamos ter que correr atrás, nós vamos ter que buscar fontes, nós vamos ter que trazer recursos. E, Márcia, você me desculpe, nós não temos a menor competência nesse momento para gerir uma universidade do porte da UNB fora das rédeas do setor público, das regras do setor público. Eu, Jorge Nogueira, adoraria me livrar dessas regras, mas, infelizmente, a UNB, os professores, em particular da UNB, não estão preparados, porque elas não têm a menor pálida ideia do que é gerir uma instituição de ensino que tenha autonomia. E, se cair no teu colo, você vai ter que passar pelo dissabor de ver a sua universidade fechada. Certo? Ela olhou, anotou, me deu um olhar assim: esse Jorge Nogueira está caducando. E o engraçado é que, ao longo desses anos todos, quando a gente se cruza em algum evento, eu raramente vou até o prédio da reitoria, e muito menos, muito raramente, eu acho que nesses 5 anos de Márcia Abraão, 4 anos de porrada de Márcia Abraão, acho que eu entrei na sala dela, no gabinete dela, uma única vez, apesar de ter conhecido a atual reitora quando ela era estudante. Então, são muitos anos que eu a conheço. Eu não vou, não quero ir, mas sempre que a gente cruza em algum evento, ela vem direto com o dedo apontado para o meu nariz: você, quando falou aquilo, eu achei que você estivesse doido. Eu agora entendo aquela bosta que você disse que ia cair no meu colo. E aí a gente ri. Mas, quando eu estou com alguém que não sabe da história, fica assustado de você ter a reitora caminhando na sua direção, com o dedo apontado para você. A pessoa que está ao lado fica logo pensando que eu fiz uma imensa cagada e estou levando uma imensa bronca. Não é. É apenas que ela percebeu aquilo que eu nunca tinha percebido dentro da UNB, gerindo a UNB, mas percebia olhando a gestão e lendo sobre a gestão de universidades do tamanho de Cornell. E o número de estudantes de Cornell é muito menor que o número de estudantes da UNB. Cornell, com todo o seu poderio, eu confesso que eu não sei hoje o número exato, mas você pode entrar no site de Cornell e lá vai estar escrito quanto undergraduate, quanto graduate eles têm. Cornell deve ter a metade dos alunos que o UNB tem, certo? A metade. Eu sei, por exemplo, que Stanford, que é imenso, é maior, inclusive, que Cornell em termos de área do campus. Stanford tem 19 mil alunos, entre graduação e pós-graduação. Então, se Cornell tiver 20 mil alunos, Ítaca tem 30 mil habitantes, fixos, morando em Ítaca. E, quando está no período letivo, essa população chega a 50 mil, 60 mil. Que a lei de Cornell, em Ítaca, tem também o Ítaca College, que é uma outra instituição de ensino de undergraduate e graduate. Então, as duas somadas devem dar 25 mil alunos, no máximo 30 mil alunos. Quando os alunos saem de férias, a população flutua, só fica
nos tradicionais 30 mil pessoas. Então, é muito complexo, e ele chama a atenção que a administração central não consegue taxar, entre aspas, receber como contribuições dos outros 7 colleges mais independentes a devida contribuição. Certo? Então, ele conclui essa sessão comentando que Cornell tem se caracterizar muito mais de um sistema de pequenos feudos, pequenos domínios, muito mais do que uma única universidade. Até então, isso leva a um processo de tomada de decisão extremamente complexo. Se cada college, cada 10 colleges, tem como motivação maximizar o seu interesse, o seu prestígio, você começa a ter, na administração da universidade, que é responsável pelos 10 colleges, queira ou não, a segurança é a mesma, o sistema de transporte é o mesmo, a matrícula é uma só, a diplomação é de um só, e por aí vai. Você tem um verdadeiro jogo de que ele chama de modelo de barganha, que, inclusive, ele promete que, quando saísse da administração, iria passar a fazer pesquisa sobre modelo de barganhas dentro das universidades. Em particular, um modelo que a gente vai falar no final da disciplina, que é o modelo de problemas de relação principal-agente, agente principal. Se houver alguma dúvida, ou aguardem a gente chegar mais avante na nossa disciplina, ou na nossa discussão ao final dessa aula gravada, a gente pode explicar melhor o que é o modelo de agente principal agente, que é um modelo muito interessante para a gente entender não só a Universidade Cornell, mas, em particular, a Universidade de Brasília. Certo? Bom, na segunda sessão, o nosso querido autor vai falar um pouco sobre algo que é óbvio para o economista: preços relativos devem importar. E que ele ficou embasbacado, no período de 3 anos como administrador central, que isso era muito difícil de ser aceito dentro da Universidade de Cornell. Cornell é muito famosa pelas suas ciências físicas, astronomia, física, engenharia, pelas suas engenharias, pela sua escola de agricultura, mas, em particular, e na parte de agricultura, a parte, aspas, mais física da agricultura, certo? O grande problema é que, nessas áreas que Cornell é muito famosa, engenharia e ciências físicas, o custo de conduzir pesquisa aumentou muito nos anos anteriores ao artigo. Isso é década de 90, década de 80. Tá certo? Então, por que aumentou? Primeiro, que a sofisticação tecnológica dos laboratórios tornou esses laboratórios, para ficarem mantidos modernos, ter um custo absurdo. Segundo, o governo federal fez alguns cortes no financiamento dele, governo federal, para as próprias universidades, em particular para as pesquisas da universidade. Certo? E com o crescimento da economia norte-americana ao longo dos anos 90, principalmente o governo Bill Clinton, o custo de atrair novos cientistas na área física e na área de engenharia aumentou de uma forma dramática. Certo? Então, a prosperidade da economia americana tornou muito difícil para a universidade atrair novos talentos em certas áreas. E por quê? Porque o mercado, as empresas, ofereciam salários muito maiores. Certo? Aliás, uma das explicações para 11 de setembro
Primeira vez, os Estados Unidos são atacados dentro do seu território por agentes estrangeiros, por instituições estrangeiras. Uma das explicações para como é que eles conseguiram bobear tanto foi a profunda escassez de mão de obra, de atrair talentos jovens para ficar dentro da universidade. E eles foram buscar no exterior. Então, qualquer estrangeiro com alguma qualificação e dissesse: eu quero ser pesquisador júnior, fazer parte de uma equipe de pesquisa na universidade tal do Texas, a Universidade do Texas garantia a entrada dessa pessoa. Muitos dos terroristas que jogaram aqueles aviões nas torres tentaram jogar no Pentágono, e aquele que caiu na Pensilvânia estavam dentro dos Estados Unidos estudando, fazendo cursos dentro de universidade norte-americana, porque elas estavam desesperadas para chamar. Bom, isso tudo cresceu o custo de uma forma absurda nas ciências físicas e na engenharia. Né? Então, uma das primeiras coisas que a gente ensina no curso de Introdução à Economia para alunos de graduação, o undergraduate, na definição americana, é que preços relativos importam. E que se o preço do produto A está crescendo muito mais do que os dos outros produtos, a gente deve considerar a possibilidade de ver se algum dos outros produtos pode ser usado como substituto do produto A. Então, se os custos de engenharia os custos dos cursos de engenharia e das ciências físicas, esses custos estão crescendo muito naquele período, ele, como administrador, bom, então vamos apostar em outros cursos dentro de Cornell, que também tem prestígio, tem custo muito inferior. O preço relativo está a favor desses cursos. Não é certo? Então, para ele, como economista, era óbvio, certo? Que o aumento relativo do custo de ciências físicas, de engenharia, estava se manifestando como um aumento permanente, a não ser que a importância relativa, a importância marginal, dessas duas áreas, ciências físicas e engenharia, também tivesse crescido muito dentro dos Estados Unidos, relativamente, em relação aos prestígios de outras áreas, na qual Cornell também tinha um expertise, que você tinha que dirigir fundos e recursos para essas outras áreas e poupar poupar, entre aspas, aqueles departamentos quando que os custos estão ficando absurdos. E ele tem uma frase que eu acho brilhante: simplesmente sugerir isso na presença de professores de engenharia, de ciências físicas, teria transformado a ele em uma pessoa muito perigosa na hierarquia administrativa, que deveria ser eliminado, deveria ser imediatamente castrado para evitar que pudesse reproduzir e outros semelhantes com esse raciocínio assustador pudesse chegar. Engraçado que a gente propõe isso em qualquer situação de mercado, mas quando cai dentro do nosso raciocínio da universidade, e mesmo de uma universidade, não se esqueçam que não é gratuita. É uma universidade que tem 3, 4 colleges que vêm do State University of New York, mas os demais são privados. Uma outra sessão muito interessante, que me lembra muito, reúne, a nossa experiência reúne na UNB, buildings, buildings and buildings, edifícios, edifícios e edifícios. Para você continuar top de linha nas ciências físicas e engenharia, você precisa ter infraestrutura física de primeiríssima qualidade. Essas infraestruturas, essas construções, são de elevadíssimo custo para construir, para operar e para manter. Tá certo? Então, há, claro,
a busca de conseguir recursos para construir prédios, manter prédios e operar prédios, certo? Os doadores, quando querem doar alguma coisa para a universidade, tá? Como eu já mencionei, isso é extremamente usual na Universidade Americana, nenhum doador quer doar para que a universidade varra o seu campus, que a universidade apare as plantinhas, regue os jardins, nenhum doador, eu quero esse dinheiro para regar a plantinha. Eu vou doar isso para a universidade, eu quero que pinte o paralelepípedo de branco. Os grandes doadores querem doar para a construção de novos edifícios, certo? Então, é normal. Se eu tenho uma grana e quero doar para a universidade qual eu fui aluno, eu sou um ex-aluno, eu quero ter um prédio lá doado por mim, uma placa, preferencialmente, eu gostaria de ter o nome no prédio, tá certo? Agora, quando você vai fazer o cálculo, e eu lamento que a gente tenha tantos economistas na Universidade de Brasília, quer no Departamento de Economia, quer fora, em outros departamentos, que a gente não fez esse cálculo durante o reúne. Ou seja, qual é o cálculo? Que o custo de construir um prédio, que é elevadíssimo, tá? Em geral, é quase o mesmo, tá certo? De você manter esse prédio gastando anualmente ao longo de um período de 10, 15 anos. Então, a manutenção de um prédio ao longo de 10, 15, 20 anos, vai depender, obviamente, do prédio, ao fazer e calcular isso, você chega exatamente ao valor de construir o prédio. Então, a gente se prepara fundamentalmente para construir. Cornell tinha tomado a decisão, antes dele assumir, inclusive, de manter sempre um cálculo apurado do custo de manutenção e operação dos seus prédios. Certo? Entretanto, no mundo real, aparece um doador na porta da sala do presidente Cornell, ou do presidente, do decano, do diretor da faculdade de engenharia. Diz, olha, eu quero doar 15 milhões de dólares para construir um novo laboratório. Aí o cara vai, não, só tem que dar 15 milhões de dólares para construir o pé, mais 15 milhões para a gente criar um fundo para cobrir os custos de manutenção. Ninguém vai fazer isso, porque fica com medo. O cara então não dou porcaria nenhuma, vou embora, você vai plantar batata. Obviamente que é muito complicado você baixar uma norma dizendo o seguinte: só se constrói prédio se for criado um fundo de igual valor para, a partir da rentabilidade desse fundo, você cobrir os custos depois de pronto. Certo? Então, a nossa habilidade a habilidade deles de obter recursos para construir novos prédios é muito superior, desgraçadamente, à habilidade de criar os fundos para manutenção. Algumas universidades americanas chegaram ao limite, disseram, não tem jeito. Quer construir um prédio, o custo da construção é 10 milhões, vai ter que ser criado junto um fundo de 10 milhões, que será aplicado no mercado financeiro para gerar recursos para depois do prédio pronto. Não é coincidência, e eu já digo isso há muito tempo, falta alguém sentar e fazer o cálculo, que depois de nós construirmos tanto prédio durante o reúne, inclusive prédios correndo para construir, não é à toa, a corrida para construir prédio era de tal monta que nós temos alguns prédios iguaizinhos uns e outro dentro do campo. Isso, para os arquitetos da Faculdade de Arquitetura da UNB, é um crime de lesa pátria. Olhem que vocês vão ver, se eu não me engano, vindo aqui de memória, lá perto da face, você tem o prédio do Instituto de
ciências sociais, né? Sociologia, antropologia, que é igualzinho ao prédio de ciência política e relações internacionais, se eu não estiver enganado. Mas tem vários prédios dentro da UNB que, a partir do reúne, são prédios gêmeos, iguais. Não é certo? E pior que esses projetos nem desenvolvidos dentro da UNB foram projetos doados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque tinha grana entrando para construir, tínhamos que construir o prédio, nós não somos bestas, atualmente uma universidade que, na década de 80, a gente brigava fisicamente por espaço físico, trocava tapa, professores trocavam tapa por causa de sala de aula, corremos atrás, só esquecemos, eu acho que correr atrás de construir foi ótimo, só esquecemos de fazer o cálculo, precisamos pressionar o governo federal, que se ele está dando X para a construção de prédio, ele precisa dar igualmente X para a manutenção. Aí, quando os prédios estavam todos prontos, o custo de manutenção da UNB foi para o espaço e abriu um rombo do tamanho do mundo, e a gente fica querendo saber de onde veio esse rombo. Faz os cálculos, tá? Calcula direitinho, que a gente descobre rapidamente de onde veio esse rombo. Então, se as universidades nos Estados Unidos continuam construindo prédios, sem se preocupar com os custos de operação e manutenção, e esses custos vão aumentar, porque é um prédio novo, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar o diabo. Esses recursos que vão para a manutenção vão ser recursos que têm custo de oportunidade. Certo? Você não vai poder contratar mais professores. Você não vai poder dar mais bolsa de estudo para os seus alunos. Você não vai poder dar aumento de salário, porque a administração é dentro da universidade. Não é o ministro da Educação dos Estados Unidos que diz quanto que o professor A vai ganhar na universidade americana. Quem diz isso é o presidente, é o dean, o diretor da faculdade, e dentro dos recursos que ele tem que arrumar para pagar. Certo? Então, mesmo o cara que berrava no ouvido dele, que tinha que ter boas instalações, era exatamente a mesma pessoa que voltava depois e reclamava que não tinha tanto, os salários ainda estavam ruins, que estava precisando contratar gente para dar aula e não tinha, que os alunos dele estavam com as bolsas muito baixinhas, tinha que melhorar, e não tinha dinheiro. Ora, aí eu tenho que ser um pouco irônico. Eu tenho que dizer, pô, viu? Olha que rolo. Se Cornell fosse pública, gratuita e de qualidade, os salários dos professores estariam garantidos. Bastava apenas pressionar o governo federal para mais verba para a manutenção de prédios. Né? Viu? Nós somos muito mais inteligentes do que ele. Legal. Por favor, não esqueçam que esse comentário é de uma profunda ironia, é uma profunda crítica a uma realidade que nós não queremos enfrentar. Tá? Então, na teoria, a gente entende os trade-offs, os conflitos entre custos de prédio e custo de salários congelados, bolsas congeladas, etc. Mas a gente só percebe isso e lamenta depois que o prédio já está construído e pronto. Certo? Então, é interessante que uma universidade, que é uma instituição que foi criada para que houvesse discussões, debates, né, com certa racionalidade, com certos voos intelectuais, no dia a dia, o interesse dos membros de uma determinada departamento, de um determinado instituto, de um determinado college, tá certo? De pessoas muito bem treinadas, muito bem qualificadas, o autointeresse, a busca da sua realização
enquanto departamento, leva a uma extrema dificuldade de você reconhecer o óbvio e tomar decisões com base nesse óbvio. Certo? Então, última frase: a tensão entre valores expressos do que é uma universidade e as negociações, as idas e vindas de uma negociação política que ocorre dentro dessa universidade é algo chocante, mas é algo que ocorre todo santo dia. Certo? Bom, ainda para concluir, nós temos mais alguns tópicos, mas vamos deixar esses tópicos para que a gente possa discutir no próximo vídeo, para que vocês tenham a oportunidade de tomar uma água, de absorver um pouco mais a profundidade, o brilhantismo e o conteúdo desse artigo. Então, já já eu volto com vocês para que a gente possa discutir os outros elementos do artigo que nós estamos aqui discutindo. Até